No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Toda a igreja. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Toda a igreja diga amém. Amém. Meus irmãos, a encarnação de Cristo como modelo para a ação missionária da igreja de hoje é uma realidade revelada nas Escrituras. O modelo que nós devemos utilizar de evangelização e de missão tem que ser baseado na encarnação de Cristo. Pastor João Stott diz que Cristo, quando se encarnou, ele entrou no mundo dos homens. A igreja, para evangelizar, do ponto de vista da cristologia missiológica, ela tem que encarnar este modelo e, portanto, entrar no mundo das pessoas. Diga amém, igreja. Amém. Nós entendemos a encarnação, como todos os estudiosos, como sendo o centro do ensino do Novo Testamento, como um ato de redenção da parte de Deus. Pastor David Fischer diz que a encarnação é o centro do ensino no Novo Testamento. A encarnação é uma doutrina cardeal da Bíblia, uma doutrina chamada fundamental da Bíblia. A encarnação é a porta, a grande porta que se abre na plenitude dos tempos. Gálatas capítulo 4 e o verso 4. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. A encarnação, ela, portanto, propicia a entendermos legitimamente, de forma legítima e autêntica, qual é o modelo para a igreja realizar missões aqui na terra. Não se poderá evangelizar com eficácia sem as bases, sem o conhecimento efetivo da chamada cristologia bíblica. A encarnação é a base da cristologia bíblica. A doutrina da encarnação, ela é a base de missões. Portanto, meus amados, nós precisamos entender esta verdade maravilhosa da palavra. Amém, igreja? Amém. Vejamos de forma resumida, muito diretivamente, sobre os pontos básicos que abordamos neste livro, a encarnação de Cristo e a fé cristã missionária. Se você não tem, adquira na saída, ainda tem exemplares aí à disposição. Presenteie para alguém agora no final do ano, principalmente nestas festas natalinas que se avizinha, e é uma maneira de você trazer à memória das pessoas, ou as pessoas se lembrarem do Cristo encarnado e a sua principal tarefa e o principal propósito de Deus para este momento especial da história da humanidade. Nós resumimos o livro da seguinte maneira: a importância da encarnação. Está aqui na página 7 do livro, não é? A importância da encarnação. Ela é importante porque é doutrina fundamental. Ela é importante porque nos motiva como cristãos, e tendo uma fé cristã missionária, a realizarmos a obra de Deus. Esta importância da doutrina bíblica da encarnação, ela também está colocada aqui de forma muito clara no livro. É um ensinamento teológico fundamental, ortodoxo, conservador, baseado na interpretação ortodoxa também do Novo Testamento.
O conceito de encarnação, nós trouxemos aqui o conceito de Meyer Pillman, o conceito de Orlando Boyer sobre encarnação, dentre tantos outros conceitos. Orlando Boyer diz, o conceito de encarnação, segundo Boyer, é o ato em que Deus se fez homem, unindo a natureza divina à natureza humana. Diga após mim esta frase que é importante. Diga assim: encarnação é o ato em que Deus se fez homem, unindo a natureza divina à natureza humana. A encarnação é o Deus eterno se humanizando, com o objetivo primeiro de realizar na dispensação e plenitude do tempo a obra de redenção dos pecadores. Isto é encarnação. Encarnação, ela pode ser vista com um propósito específico, qual seja, está aqui no livro também. O propósito da encarnação de Cristo é redentivo e soteriológico. Diga após mim esta frase, que ela é técnica, mas é importante. Diga após mim, o propósito da encarnação de Cristo é redentivo e soteriológico. Sabe, meu amado, redentivo porque redime, redentivo porque resgata, redentivo porque traz de volta o pecador para o centro da vontade de Deus. É soteriológico porque salva, é soteriológico porque traz salvação ao pecador. Se Cristo não tivesse se encarnado, não teria cumprimento do plano eterno de salvação de Deus para o homem. A encarnação é importante por causa disso. A encarnação, ela traz ao cristão uma visão soteriológica ampliada. Você amplia os horizontes missiológicos, os horizontes soteriológicos. A encarnação traz à mente do cristão a verdadeira compreensão do plano de Deus que fora elaborado desde a eternidade passada. A encarnação, ela tem que ser vista como sendo a sua origem, ou melhor, na sua origem. Diga assim, na sua origem, diga. Qual é a origem da encarnação de Cristo? Qual foi a fonte motivadora para a encarnação de Cristo? Qual a base, por assim dizer, da encarnação de Cristo? Sabe qual foi a origem? Sabe qual foi a base? Nós poderíamos dizer aqui João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio porque Ele amou o mundo, Jesus veio porque Ele nos amou, Jesus veio porque Ele me amou, Jesus veio porque nos amou até o fim e foi ao Calvário para nos redimir e nos resgatar da maldição da lei, da maldição das obras, da maldição dos pecados passados. Amém, igreja? A encarnação de Cristo, ela tem que ser vista a partir do esvaziamento do próprio Cristo. Em sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas se despojou, Ele se diminuiu enquanto Deus, não perdeu seus atributos. Ele, no esvaziamento de Cristo, não quer dizer aniquilamento dos seus atributos. Ele não deixou de ser Deus, continuou sendo Deus, se encarnou aqui no seio da humanidade, vindo através de um veículo chamado Maria, serva do Senhor, obediente à sua palavra. Não teve participação na concepção de Cristo da semente do homem. Jesus veio por obra e graça do Espírito Santo. A semente foi divina,
plantada no ventre de Maria. Jesus, portanto, veio, encarnou-se, ele se esvaziou, não deixou de ser Deus, continuou sendo o verdadeiro Deus, tomou a forma de homem, sendo o verdadeiro homem, sem pecado, sem a mácula do pecado original, sem a transgressão adâmica, sem a pecaminosidade original, e entregou-se por nós ali na cruz do Calvário, para a propiciação dos nossos pecados, e hoje estarmos aqui, adorando a Deus, em lugares celestiais. Jesus te tirou das trevas, e te trouxe para a luz. Ele te tirou do ódio, e te trouxe para o amor. Te tirou da maldade, e te trouxe para a bondade. Ele te tirou lá do meio do reino do mal, e te trouxe para o reino da bondade, do reino da bondade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele se esvaziou. Esta é, por assim dizer, a base da doutrina encarnacional. É a base da doutrina encarnacional. Nós precisamos muito, neste tempo presente, falar de um Cristo que, não deixando de ser Deus, saiu da sua glória e tornou-se homem, o verdadeiro homem, para cumprir o propósito da justiça de Deus e se entregar por nós e nos colocar, como a Bíblia diz, em lugares celestiais. Amém, igreja? Quando pensamos na doutrina do esvaziamento de Cristo, a chamada doutrina kenótica, não é? Do esvaziamento, kenosis, esvaziamento, sem a perda da natureza, da essência e da natureza divina, tomando forma de homem, portanto sem o pecado original, sendo o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Jesus, enquanto estava aqui na terra, era o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Queira você ou não acreditar, queira os críticos falarem ao contrário, Jesus detinha as duas naturezas, era 100% Deus e 100% homem. Enquanto esteve aqui conosco, ele se entregou para cumprir esta missão salvífica dos homens, dada por Deus. Amém, igreja? Depois que ele fez isto, ele se entronizou, e falaremos daqui a pouco sobre isto, de uma maneira onde citaremos o texto da palavra. Amém, igreja? Vamos então aprender estas lições da doutrina da encarnação de Cristo e a fé missionária. Eu quero também, resumidamente, dizer aos irmãos que a ação missionária de Deus, ela começa... Olha, diga após mim esta frase: a ação missionária de Deus, diga. Ela começa. Grave aí esses 5 pontos. Sabe, o maior missionário de toda a história, Deus. A Bíblia diz que Deus enviou. Diga assim, Deus enviou, diga. A Bíblia diz que Deus enviou. Está escrito no texto sagrado que Jesus enviou os 70. Está escrito em Atos 13 que o Espírito Santo enviou a Paulo e a Barnabé. Meu amado, a Trindade é missionária. Diga isso para o seu irmão. Diga, a Trindade é missionária. Diga, Deus envia, Cristo envia e o Espírito Santo envia. E a igreja também envia. O pastor envia, o evangelista envia. Nós somos enviados da parte de Deus para realizar uma obra poderosa aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor, sempre em nome dele. Sabe, a ação missionária de Deus começa com um cordeiro morto antes da fundação do mundo. Começou ali. Você pode dizer, quando começou? Lá no passado, no eterno passado, no princípio, antes do princípio de todas as coisas. Começou lá. A Bíblia diz em Apocalipse 13:8, que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Começou lá. A salvação sua não aconteceu há 10, 15, 20 anos atrás, começou na eternidade. Deus te via lá na eternidade. Diga para o seu irmão, Deus te via, diga.
Deus te via lá na eternidade passada. Você estava na mente de Deus lá na eternidade passada. Eu estava na mente de Deus, você estava na mente de Deus lá na eternidade passada. Deus sabia que Adão ia transgredir, ele ia transgredir, mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida: ninguém pega Deus de surpresa. Antes do homem pecar, Deus já tinha um plano de restauração e de resgate da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Oh glória! Quem pode dar glória a Deus e receber esta palavra? Deus, o homem, a pessoa mais missionária que tem no universo, a Trindade é missionária. Outra base da ação missionária de Deus, também ela é expressada tendo o amor como fonte motriz. A força, a base, a energia, por assim dizer, muito mais do que isso, a fonte de tudo isso é o amor de Deus. Eu, quando olho para Jeremias 31, verso 3, Jeremias 31, verso 3, diga à igreja, Jeremias 31, verso 3. Oh, que maravilha! Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei, e também com benignidade amorável te atraí. Quer dizer, foi o amor de Deus, amor eterno. Não é amor que tem começo e tem fim, é um amor infindável, não tem começo, não tem meio e não tem fim, é amor eterno. Foi este amor que motivou a Deus, foi a base da ação missionária divina, o seu amor, para que hoje pudéssemos estar aqui neste lugar dando glórias ao nome de Jesus. Lá na eternidade alguém já te amava. Lá na eternidade passada o Deus Santo já te amava. Lá na eternidade passada a Trindade já te amava. Então para de ficar com esse biquinho aí, não sei como que é menino que não entende as coisas. Há sempre alguém que te ama. Deus te ama, Jesus te ama, o Espírito Santo te ama, a tua família te ama, e por isso você está aqui louvando o nome do Senhor. Amém, igreja? A ação missionária divina, ela foi materializada com a encarnação do Verbo. A ação missionária do nosso Deus se concretiza no Calvário. O próprio Jesus diz: está tudo consumado. A ação missionária de Deus se consuma com a ressurreição e a entronização de Cristo. Com a ressurreição de Jesus, tudo é consumado. Com a entronização de Cristo, lá nas regiões celestiais, tudo se consuma. Eu gosto desta frase, diga assim: entronização de Cristo, diga. Olha, diga após mim, diga, encarnação, morte, ressurreição e entronização de Cristo. Sabe quem fez isso? Só Jesus. Não foi o reverendo Moon, meu amado. O reverendo Moon diz que a obra é inacabada, a obra do Calvário. Mentiroso. Morreu, está sepultado, apodreceu e vai aguardar lá o juízo final. É verdade, eu tenho que dizer estas verdades. Só Jesus veio em carne, se entregou por nós no Calvário, morreu, ressuscitou gloriosamente ao terceiro dia e está ao lado do Pai intercedendo por nós. Ele se entronizou. Uma coisa que é interessante, quando eu penso nisto, eu penso em Hebreus 7:26. Hebreus 7:26, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, diga forte igreja, diga santo, diga. Olha, só tem um sumo sacerdote, que é santo, diga santo igreja, diga inocente, diga, imaculado, diga, separado dos pecadores, diga, e feito mais sublime que os céus,
Só Jesus, só Jesus, só Jesus, santo, inocente, imaculado, sem mácula, sem pecado, separado dos pecadores, mas com os pecadores. Dá para entender uma coisa: ele era separado dos pecadores, mas junto com os pecadores, amando os pecadores, e feito mais sublime do que os céus. Mais sublime do que os céus. Mais sublime aí quer dizer mais exaltado. Jesus é maior do que os céus, ele é maior do que o firmamento, ele é maior do que o universo, ele é maior do que Moisés, é maior do que Elias, é maior do que Abraão, ele é mais sublime do que os céus, é maior do que todas as coisas. Ele está aqui para te abençoar e despertar um poderoso avivamento na tua vida, um poderoso avivamento missionário na tua vida. Amém, igreja? Oh, glória. Eu quero encerrar, pastor Arthur, dizendo o seguinte: eu tinha várias coisas aqui para falar sobre o que significa a expressão "e o verbo se fez carne e habitou entre nós". Eu gostaria de falar o que nos ensina a expressão "e vimos a sua glória". Quando nós falamos esta frase, diga, igreja, "e vimos a sua glória", diga. João diz: "e vimos a sua glória". Segundo o pastor John Owen, quando João estava dizendo "e vimos a sua glória", ele não viu a glória externa de Jesus, não foi algo reluzente na aparência de Jesus, pastor Jerry. Quando João viu a glória de Jesus, ele estava vendo o amor de Jesus, ele estava vendo os ensinos de Jesus, ele estava vendo o caráter de Jesus, estava vendo as ações de Jesus. Jesus não tinha atração física. O profeta Isaías 53, verso 2 e 3 diz que ele não tinha parecer e nem formosura, não tinha nada que o desejássemos do ponto de vista físico, do ponto de vista externo. Jesus, as pessoas eram atraídas por Jesus, não porque ele era formoso, ele era belo, tinha olhos azuis, cabelo reluzente, face reluzente. As pessoas eram atraídas por Jesus por causa do seu amor, por causa do seu caráter santo, por causa dos seus ensinamentos e a sua doutrina, por causa das suas ações, por causa das suas ações. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Amém, igreja? Oh, glória. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Jesus, esta glória, nós poderíamos falar aqui, eu andei pesquisando, é glória criativa, é glória vivificante, é glória iluminadora, é glória verdadeira, é glória poderosa, é glória que produz luz. Diga assim, é glória, diga. É glória que produz luz, aquela mesma luz lá do início de Gênesis. Haja luz e houve luz. Quando Jesus veio ao mundo, ele trouxe essa luz para os homens, não a luz material, a energia, mas a luz espiritual, luz moral, luz moral, luz moral, luz moral, luz que nos diferencia aonde quer que estejamos. A Bíblia diz que a luz resplandece nas trevas. Que luz é essa? É a luz moral. Aonde você chega, você tem luz moral. Há um brilho diferente na sua vida pelas ações e pelo seu comportamento e pelo seu caráter. Amém, igreja? Oh, glória! Luz que resplandece nas trevas. E aqui eu encerro. Era uma luz que resplandecia e verdadeira. Sabe, meu amado, eu quando vejo também esta expressão de João 1,14, o que nos ensina a expressão cheio de graça e de verdade. E aqui eu encerro, diga, igreja, cheio de graça, diga, e de verdade. Outra vez forte, Jesus, diga, Jesus era cheio de graça e de verdade. Olha, em Jesus não faltava nada. Diga assim, em Jesus não faltava nada, diga.
Ele tinha tudo, pastor Aparecido, e ainda tem. Aliás, eu te provo na Bíblia, Colossenses 2, verso 9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus não falta nada. Você está precisando de alguma coisa? Jesus está cheio, Jesus está cheio. Se você precisa de algo, Ele tem. Precisa de amor, Ele tem. Precisa de luz, Ele tem. Precisa de poder, Ele tem. Precisa de graça, Ele tem. Precisa de verdade, Ele tem. Precisa de misericórdia, Ele tem. Precisa de restauração, Ele tem. Precisa de bondade, Ele tem. Precisa de paciência, Ele tem. Precisa de humildade, Ele tem. Precisa de mansidão, Ele tem. Ele é cheio, cheio mesmo, cheio, e em Jesus não falta nada. Louvado seja Deus. Levante a cabeça, dá glória a Deus, a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. Vamos em frente, igreja, evangelizando os povos segundo a base encarnacional da palavra do nosso Pai. Amém? Aqui chegamos pela fé. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, e aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos.